Nos destaques do Panorama CBN. Nos Estados Unidos, o presidente Lula afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma cópia fiel de Donald Trump e que não há nenhuma chance de Bolsonaro voltar a ser presidente do Brasil. A ministra do STF, Carmen Lúcia, enviou para a primeira instância ao menos 6 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os casos tratam de ataques ao tribunal e aos ministros da corte. A Polícia Federal realizou hoje 2 operações, uma de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, e outra para apurar uma organização criminosa que estaria envolvida na lavagem de dinheiro de comércio ilegal de ouro. A Anvisa proibiu a venda de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos. A medida abrange todas as pomadas que estiverem no comércio brasileiro e vale também para as importadas. Segundo a agência, a decisão é preventiva e foi adotada por causa dos casos de pessoas com graves irritações nos olhos após o uso dos produtos. E o número de mortes em decorrência dos terremotos na Turquia e na Síria já passa de 22 mil. Infelizmente, esse número deve subir ainda mais nos próximos dias, já que a ONU estima 40 mil vítimas. Panorama CBN. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Eu sou a Natasha Mazaro e vou te contar em menos de meia hora as principais notícias de hoje. Começa essa edição retomando um assunto que a Bianca Santos já te contou na primeira edição do Panorama CBN, que é em relação à visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Enquanto eu gravo esse podcast, Lula está em uma reunião no tradicional Salão Oval da Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Lula estava acompanhado pela Janja, sua mulher, e os 3 fizeram aquela tradicional foto em frente à Casa Branca. Os detalhes desse encontro você acompanha ao vivo ao longo da programação da CBN. Mas antes de se encontrar com Joe Biden, Lula deu uma entrevista à apresentadora Christiane Amanpour, da CNN Internacional. O petista disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma cópia fiel de Donald Trump, ex-presidente americano, antecessor do democrata Joe Biden. Ao falar sobre a polarização política no Brasil, Lula lembrou que também existe nos Estados Unidos uma divisão entre democratas e republicanos. Ao ser questionado sobre a divisão do eleitorado brasileiro, o petista disse que nem todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista. E afirmou que não há nenhuma chance de Bolsonaro voltar a ser presidente do Brasil. Uma eleição sempre será dividida quando tem 2 candidatos. Sempre ela é dividida na Alemanha, dividida na França. Você vê a eleição do Macron, também uma divisão aqui. A única coisa estranha que aconteceu foi o que aconteceu aqui no Capitólio. Porque jamais a gente imaginava que no país que simbolizava a democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio ou alguém pudesse ser tão desumano como era o presidente Trump. E o Bolsonaro é uma cópia fiel. É como se você colocasse numa máquina e tirasse uma fotocópia. É a mesma coisa. Não gosta de sindicato, não gosta de empresário, não gosta de trabalhador, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com o empresário. Ou seja, é ele e as mentiras deles. Lula ainda lembrou que a polarização dos últimos anos, que acarrentou nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, foi fruto de uma máquina de propagar fake news do governo Bolsonaro. O petista disse que no dia dos atos golpistas, as forças policiais estavam comprometidas em dar o golpe. Estavam comprometidos com o golpe. Inclusive, nós tivemos que fazer uma intervenção no estado de Brasília, no governador, tivemos que fazer uma intervenção na segurança de Brasília, colocamos um interventor para colocar ordem na casa. E o comandante do Exército de Brasília, embora ele não apareceu em nenhum momento falando a favor, a verdade é que eles estavam protegendo os acampamentos que estavam na frente do Exército pedindo golpe. E aí eu não tive dúvida de ter que trocar o comandante, coloquei um outro comandante, e um comandante que seja legalista, um comandante que saiba cumprir aquilo que está definido na Constituição para as Forças Armadas. Lula ainda condenou a invasão russa na Ucrânia. Ele disse que não quer enviar munição para a guerra, porque não quer entrar no conflito e sim acabar com ele.
Antes da entrevista, o presidente Lula se encontrou com o senador americano Bernie Sanders, do Partido Democrata. Eles conversaram sobre a necessidade de fortalecer os fundamentos democráticos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Em uma rede social, Lula disse que os dois também falaram sobre movimento sindical e melhores direitos e empregos para trabalhadores. Depois da agenda com Sanders, o petista se reuniu com deputados democratas e representantes da maior organização trabalhista dos Estados Unidos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, mandou para a Justiça Federal do Distrito Federal de Primeira Instância ao menos 6 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por declarações em que ele atacou a Suprema Corte e aos ministros. Os pedidos foram feitos por deputados, senadores e pela Associação de Juristas pela Democracia, por falas antidemocráticas de Bolsonaro às vésperas e durante o dia 7 de setembro de 2021. Na ocasião, Bolsonaro chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que não mais cumpriria decisões judiciais dele. Na decisão, Carmen Lúcia lembrou que Bolsonaro não foi reeleito e perdeu o direito de foro privilegiado na corte e, por isso, não cabe mais ao STF avaliar os pedidos de investigação. A ministra encaminhou a decisão para conhecimento da Procuradoria-Geral da República. Essa é a primeira leva de pedidos de investigação contra Bolsonaro que o STF encaminha para a primeira instância. O ex-presidente também é alvo de inquéritos que investigam a disseminação de fake news e incitação a atos antidemocráticos. E eu te conto também que a Polícia Federal realizou hoje 2 operações. Uma para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, e outra para apurar uma organização criminosa que estaria envolvida na lavagem de dinheiro de comércio ilegal de ouro. A Operação BAL virou um esquema suspeito de movimentar 64 milhões de reais em 2 anos. Os valores seriam oriundos da compra e venda de ouro ilegal com o uso de empresas de fachada, que tentavam dar a aparência de legalidade às transações financeiras. Um dos alvos da operação foi a irmã do governador de Roraima, Antônio Denário, do PP. Os agentes federais cumpriram mandado de busca na casa de Wanda Garcia de Almeida. Já a Operação Libertação teve como objetivo proteger a população Yanomami por meio da interrupção do garimpo ilegal. Nessa ação, os agentes devem trabalhar em 2 frentes, por meio da destruição de maquinários e meios utilizados no garimpo ilegal. Os policiais também pretendem retirar os não indígenas da reserva. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou ao jornal da CBN que discute a elaboração de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para retirar funcionários de garimpos da terra Yanomami, em Roraima. A ideia, segundo ele, é aproveitar os helicópteros usados na distribuição de alimentos aos indígenas para fazer o resgate. São 320 aldeias que só chega de helicóptero. Então nós vamos tentar, desde que haja uma autorização judicial, em parceria com a Polícia Federal, para ver se nós conseguimos tirar de helicóptero aqueles que forem mais acessíveis. Tem lugares que eles têm que, do jeito que chegaram de barco, vão ter que sair de barco. Mas está se fazendo com cuidado, estamos envolvendo outras pessoas, o Exército também está ajudando para ver se tiramos essas pessoas que trabalham lá, mas não tem nada a ver com isso. O ministro disse ainda que o Congresso Nacional precisa discutir uma alternativa para o garimpo ilegal na região. Ele defendeu a legalização da atividade em algumas áreas do estado para evitar novas invasões à terra indígena. Eu disse aos senadores e aos deputados ontem, olha, os senhores têm que discutir uma forma de achar uma área onde possa se explorar o garimpo, porque é absolutamente impossível você dizer para aquele povo daquele estado que ali embaixo tem ouro, que eles estão passando necessidade e que eles não podem cavar. Se o estado não fizer uma parceria para a legalização de algumas áreas, para que isso seja explorado, sem ser a dos índios, como também é difícil você dizer para o índio jovem que tem ouro ali embaixo, ele não vai tirar, compreende? Quer dizer, isso vai ter que ser uma vigília permanente. A estimativa é que a reserva indígena, que deveria ser protegida, abrigue pelo menos 20 mil garimpeiros que causaram destruição na área, levando a uma crise humanitária no local.
Sobre a Operação Bal, o governador de Roraima, Antônio Denário, por meio de nota, disse que desconhece o teor da investigação contra sua irmã, Wanda Garcia, e espera que as eventuais responsabilidades sejam apuradas na forma da lei. E o desmatamento na Amazônia em janeiro deste ano caiu 61% em comparação com o mesmo período de 2022. Em janeiro do ano passado, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal foram de 460 quilômetros quadrados. Já no mês passado, o índice foi de 167 quilômetros quadrados. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Esta foi a primeira vez nos últimos 5 meses que a área desmatada no mês foi menor que a do ano anterior. Mato Grosso concentra quase 70% de todos os alertas do mês. Em seguida aparecem os estados do Pará e Roraima. O resultado de janeiro é o 4º melhor da série histórica, que começou em 2015, e é o primeiro dado de desmatamento divulgado no governo Lula. O especialista em conservação e líder da estratégia de conversão zero do WWF Brasil, Frederico Machado, disse estar confiante com a postura do novo governo em defesa do meio ambiente, mas que é preciso esperar alguns meses. Não dá para dizer que há uma mudança de tendência, porque é só um mês que essa redução ela é observada. Então, a gente está confiante, de que isso já é um primeiro sinal de uma mudança de ideologia política, de perspectiva também de penalização para ilegalidades, mas precisamos aguardar um pouco mais, pelo menos uns 3 ou 4 meses de DETER, para a gente ver se de fato esse padrão de redução, quando comparado com o período anterior, ele vai se consolidar. O especialista lembra ainda que os dados do sistema do INPE são imprecisos por causa das condições meteorológicas e que, por isso, uma reversão de tendência só se confirma com o passar do tempo. No Cerrado, os números continuam altos. Em janeiro, foram destruídos 442 quilômetros quadrados, mais que o dobro do desmatado na Amazônia. Mas a metade dos alertas se concentra na Bahia e no Piauí. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de pomadas para modelar e trançar os cabelos. Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote de qualquer desses produtos pode ser comercializado e não deve ser utilizado por consumidores e profissionais de beleza. A decisão da Anvisa ocorre em razão do aumento do número de casos de efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto. Foram diversos casos envolvendo diferentes fabricantes. Somente em Pernambuco, no último fim de semana, mais de 250 pessoas procuraram atendimento médico reclamando de problemas nos olhos, atingidos por produtos de modelar o cabelo. Há relatos também no Rio de Janeiro, em blocos de carnaval. Entre os eventos relatados pelos usuários estão cegueira temporária, forte ardência nos olhos, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. As reações ocorreram principalmente com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina ou mesmo de chuva após serem feito uso dos produtos. A médica oftalmologista Laura Picanso afirma que alguns casos podem ser mais graves, como queimadura na retina ou até mesmo necrose no tecido dos olhos. O que ocorre, na verdade, é o que chamamos de queimadura química da córnea e da conjuntiva, que em alguns casos podem ser graves, particularmente quando estão envolvidos ácidos fortes ou substâncias álcalis. As queimaduras podem causar necrose do tecido. Dependendo do tipo de substância, pode haver penetração mais profunda e tendem a ser mais graves. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos concordou com a medida preventiva da Anvisa, enquanto as investigações sobre essas reações estiverem sendo conduzidas. Ainda segundo a entidade, a gravidade dos episódios de reações adversas demanda tal medida, a fim de evitar que novos casos venham a acontecer. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Banco BV
BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de varejo, Corporate Investment Banking, Asset Management e Private Banking. Em sua estratégia, reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. Acreditando na força do esporte como elemento de transformação social, o Banco BV, desde 2018, gerencia uma plataforma de esportes composta por renomados atletas brasileiros de diferentes modalidades na concepção e estruturação de seus institutos sociais. A implementação e acompanhamento de cada um dos projetos tem gerado impacto direto na vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Conheça outras atuações do banco na busca pela transformação social, acessando bv.com.br/sustentabilidade. Siga também nas redes sociais, @BancoBV. Voltando ao noticiário, agora com informações internacionais do dia. O número de mortes em decorrência dos terremotos na Turquia e na Síria já passa de 22 mil, mas esse número deve subir ainda mais nas próximas horas, já que uma estimativa da Organização das Nações Unidas aponta para 40 mil vítimas. E as equipes de resgate correm contra o tempo para retirar pessoas dos escombros e as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada hora. Dezenas de milhares de pessoas que ficaram sem casa, comida e água nos dois países se amontoam em torno de fogueiras no frio intenso. O chefe de direitos das Nações Unidas pediu um cessar-fogo imediato na Síria para facilitar a entrega de ajuda a todas as vítimas do terremoto. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, grupo que o governo turco se designou como um grupo terrorista, anunciou uma suspensão temporária da luta para facilitar o trabalho de recuperação após os terremotos. E essas ajudas humanitárias continuam chegando. A comitiva brasileira chegou hoje à província de Kahramanmaraş no fim da tarde de hoje. Na Europa, as ligas de futebol da Itália, Inglaterra, Espanha, França e Alemanha farão um minuto de silêncio antes das partidas deste fim de semana pelas vítimas do terremoto. A Premier League disse que doará 1 milhão de libras. E autoridades chinesas pediram aos governos locais que tomem medidas ousadas para reduzir o custo de ter bebês. A ideia é estimular que as famílias tenham filhos, já que a população do país caiu no ano passado pela primeira vez em 6 décadas. Além disso, há a perspectiva da população envelhecer rapidamente, o que desacelera a economia à medida que as receitas caem e a dívida do governo aumenta por causa da elevação dos custos de saúde e bem-estar. Entre as medidas ousadas estariam a redução do custo do parto, assistência infantil e educação para promover o desenvolvimento equilibrado de longo prazo da população. Durante décadas, a China esteve preocupada com a perspectiva de crescimento populacional descontrolado e impôs uma rígida política de filho único de 1980 a 2015 para manter os números sob controle. Mas agora a população começou a diminuir e a Índia está prestes a se tornar o país mais populoso do mundo. E um teste de DNA desmentiu a defesa do jogador Daniel Alves e reforçou a acusação de agressão sexual contra o brasileiro. A informação é do jornal espanhol El Periódico. O atleta nega o crime e afirma que a mulher apenas praticou sexo oral. Mas, segundo o jornal, foram encontrados restos de sêmen de Daniel Alves nas amostras intravaginais da vítima. Uma mulher de 23 anos o acusa de estupro. A agressão teria ocorrido em uma boate de Barcelona no fim do ano passado. O atleta está preso desde o dia 20 de janeiro na Espanha. A trilha do esporte, mas a notícia não é tão boa assim. A polícia de São Paulo investiga uma briga entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras na madrugada desta sexta. A confusão aconteceu no viaduto Grande São Paulo, próximo ao acesso à Avenida do Estado, na zona leste da capital paulista. Pelo menos 2 torcedores corintianos ficaram gravemente feridos e estão internados em unidades de saúde. Esses torcedores voltavam para São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, quando foram surpreendidos por torcedores da Mancha Alviverde.
Os palmeirenses teriam apedrejado e atacado o ônibus que estavam os corintianos. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. E para terminar esta sexta-feira, vamos ouvir a Rádio Sucupira? Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me, spread bread, cheese, cheese. Eu acho que eles não estão entendendo nada. Sucupira ao Wesley. Ele falou uma coisa interessante, que ele sempre sonhou com uma parceria dos Estados Unidos com o Brasil, o maior país do norte da América, com o maior país do sul da América. Good! Very good! Very good! Pra frente, Sucupira! No fundo, o que o Lula deve cobrar deve ser, além desse alinhamento institucional, algum tipo de financiamento para as medidas na América Latina. Para meio ambiente, como é que pode vir esse financiamento por meio do BID para projetos de infraestrutura, para projetos de concessão. Vamos acarajéizar a América! E pensando nisso, meu coração verde amarelecido. Nada de braçada no mar das infamias, mormente considerando que isso representa mais divisas para o nosso país, um equilibrismo da nossa balança de pagamento e, quiçá, a salvação da nossa muito amada e assazmente endividada pátria. É importante esse contato no mais alto nível para dar um impulso e uma direção à relação. Então, acho que o principal aspecto a reter aqui é essa oportunidade de interação e engajamento entre o presidente Lula e o presidente Biden na Casa Branca como um aspecto central da visita. Fomos recebidos em Washington com o amor, amizade, carinho e calor que sempre se notabilizaram pelas grandes relações existentes entre o povo americano e o povo do Brasil. Data vênia, citarei aqui a frase do grande estadista baiano: What's good for the United States is good for Sucupira. O Brasil estava indo muito bem. Não consigo entender quais foram os motivos que resolveu ir para a esquerda. So Brazil is doing very well, but we can't understand the reasons why the left won. Nós fizemos alguma coisa para diminuir a inflação? Não. Fizemos alguma coisa para baixar o custo de vida? Não. Então, se apesar de todos esses não obstantes não conseguimos nada, eu acho que a culpa não pode ser imputada. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. E o Panorama CBN desta sexta-feira chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção. Semana que vem, Bianca Santos e Bárbara Falcão estarão aqui no comando da lojinha. Um bom fim de semana a todos. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.